Olá, pessoal! Hoje nós estamos no nosso dia 3 do nosso desafio 7x. E hoje o nosso conteúdo da aula é conteúdo de choque no Reels. Eu queria ensinar para vocês como fazer o conteúdo de choque e eu escolhi a ferramenta do Instagram Reels para que você consiga alcançar os seus resultados aí e atrair mais pessoas, tá? Então aqui eu vou ensinar para vocês como vocês conseguem atrair e aqui eu vou ensinar para vocês como vocês conseguem atrair a atenção resolvendo uma dor, tá? Dentro de tudo que a gente já conversou aí nas aulas anteriores, ok? Então aqui eu escolhi o Reels como uma ferramenta para que você utilize, para que você consiga produzir o seu conteúdo de choque, ok? Então vamos lá, aqui nós temos o esqueleto que eu preciso que você siga para que você consiga ter mais resultados, ok? Primeiro ponto, tá? Eu preciso que você defina o objetivo do seu Reels, ok? E como que eu vou definir o objetivo do meu Reels, né? Eu preciso entender qual que é a dor do meu cliente, do meu potencial cliente, para que eu consiga resolver essa dor e para que eu consiga atender ele, vender para ele. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre criar o nosso cliente ideal, que é a persona, e ontem nós falamos como que a gente conseguiria fazer uma oferta matadora para esse cliente ideal. Então a gente já sabe a oferta que vai fazer e já sabe quem é o cliente ideal. Então aqui eu já acredito que nesse momento você consegue entender qual que é a dor do seu cliente ideal. Então nós precisamos no nosso Reels resolver de forma rápida essa dor, ok? E precisamos capturar, né, reter a atenção com algo que o cliente não esperava. Não sei se vocês viram, mas eu postei um vídeo hoje que eu começo o vídeo tomando água numa taça. E aí aquilo ali chama atenção, é o gancho. Porque a pessoa fala, por que ela tá começando um vídeo bebendo água? O que ela quer dizer com isso? E aí eu venho, né, com a minha mensagem principal, mas o fato de pegar e tomar água ali na taça é um gancho inicial para poder reter a atenção. A gente sabe que no Reels, os 3 primeiros segundos são essenciais e eles, a partir dali, conta como visualização. Então, eu preciso reter a atenção do meu público, né, desse meu potencial cliente, para que ele consiga assistir pelo menos o início, para ele ter vontade de continuar. Quanto mais tempo ele visualizar, quanto mais tempo de visualização o meu vídeo tiver, mais resultados e mais entrega eu vou ter também daquele conteúdo, ok? E vamos lá, ok, Karen. E qual que é a estrutura que eu devo aplicar aqui no meu Reels? Gancho. Você tem que começar de uma forma diferente. Geralmente, o gancho mais comum utilizado é uma pergunta ou uma afirmação impactante. Por exemplo, voltando lá no exemplo que eu estou usando aí para vocês, da dona de roupas fitness. A roupa dela, por exemplo, tem algumas características que fazem ser o diferencial dela, como por exemplo o material que ela tem. E aí ela pode começar, por exemplo, com uma afirmação que vai causar impacto nas pessoas, como as minhas roupas não, por exemplo, as minhas roupas fitness não são comuns, ou então as minhas roupas fitness não possuem uma qualidade, não possuem a qualidade que o mercado comum oferece. Aí, tipo assim, a pessoa fala, como assim? Não possui a qualidade que o mercado comum oferece. Ou pode começar com uma frase ainda mais impactante, por exemplo, as minhas roupas fitness, as roupas fitness da loja tal, não são para qualquer mulher. Aí a pessoa vai olhar e pensar, ué, como assim? Que não é para qualquer mulher. Por que não é para qualquer mulher? E aí ela vem desconstruindo isso.
Ah, não é para qualquer mulher, são para mulheres que buscam isso e aquilo. São para mulheres que querem se sentir mais seguras, mais confortáveis e mais modeladas, mais poderosas, entende? Então, esses ganchos que causam uma certa estranheza no início, geralmente retém a atenção e faz com que as pessoas queiram ficar ali para poder entender. É porque aí a gente também vai usar o gatilho aí da curiosidade, ok? Outro ponto importante na estrutura do Rios, uma ação prática. Ali a gente precisa resolver de forma prática e objetiva o problema. Então eu preciso demonstrar que eu tenho uma solução, ou então eu preciso explicar qual solução que eu ofereço, ok? Um exemplo prático foi esse vídeo que eu postei hoje, que eu falo do Ressurge, começo com um gancho, e ali eu falo para quem que é e o que ele oferece, né? Como que ele vai auxiliar, por exemplo, e transformar a vida dos empreendedores. Então, o Rios ele sempre precisa mostrar, né, o porquê, qual solução, qual problema vai ser resolvido através do seu serviço, do seu produto, né? E um CTA, que é a chamada para ação. Eu preciso sempre que você termine o seu Rios com um convite, com uma chamada, como por exemplo, comente a ajuda ou me chama no direct. Envie esse vídeo para, sei lá, um amigo que precisa ver sobre esse conteúdo. Comente aqui, eu quero que eu vou te enviar presente especial. Comente aqui, quero saber mais, que eu vou te chamar e te dar mais informações. Os CTAs que a gente vê que vem funcionando muito bem é esse CTA chamando para comentar ou para chamar no direct. Por quê? Quando a gente pede para enviar, a gente pode ter vários envios, o que vai aumentar, né, o nosso engajamento, ok? Mas com isso eu perco um pouco dessa base. E aí eu não consigo jogar de uma forma tão eficiente para o meu funil, entendeu? Então, quando eu peço para comentar ou me chamar no direct, eu vou aumentar o meu engajamento de qualquer forma e além disso, eu consigo jogar essa pessoa para o meu funil, porque eu sei que ela está interessada de alguma forma no meu conteúdo. Só vou ver que nível ali que ela tá do meu funil e ali eu já consigo trabalhar essa pessoa de uma forma muito melhor e mais eficaz para que no final eu consiga converter ela ali, né, como uma cliente, um cliente comprando o meu produto ou o meu serviço, ok? E aqui nós temos exemplos de rios, tá? Trouxe um exemplo aqui do nicho fitness, que é, por exemplo, para você poder colocar aí de início, né? De chamada aí no seu vídeo. O erro que você comete na academia e que impede a sua evolução. Aí a gente já causa na pessoa uma dúvida, uai, que erro que eu tô cometendo? E que eu não estou tendo evolução, realmente não estou tão satisfeita assim com os meus resultados. Então deixa eu ver se esse erro que essa pessoa vai falar faz sentido para mim e eu tô cometendo, e eu estou cometendo. Então a gente faz a pessoa já refletir ali no início e já causa nela aquela sensação de querer saber mais, de curiosidade. Esse também é o gatilho da curiosidade. Aqui eu não estou fazendo uma pergunta, aqui eu estou afirmando que ela está errando na academia e que isso está prejudicando a evolução. Então eu instigo a pessoa a querer saber qual é o erro e ver se ela se identifica, tá? No nicho do marketing, por que conteúdos sem CTA não vendem? Aprenda em 3 passos. Aqui eu trago uma pergunta. E aí eu faço também sempre. Eu vou fazer a pessoa que está do outro lado da tela refletir, pensar e querer assistir mais, tá? Sempre com esse gancho. Então, por que conteúdo sem CTA não vende? Realmente, eu não faço CTA nos meus conteúdos. Ou eu tô fazendo, mas será que eu tô fazendo errado? Porque eu não tô tendo tantos resultados? Então, eu quero aprender isso aqui em 3 passos. E aí, mostra aqui de uma forma muito clara que vai me entregar, né, uma solução de forma prática, em 3 passos. Então, também é um modelo aí
né, de tema e para você poder seguir ou começar, né, o seu Reels, ok? O outro exemplo é do nicho da estética. Como fazer a sua pele brilhar em 5 minutos sem gastar rios de dinheiro? Primeiro, a pessoa fala, como assim a pele brilhar em 5 minutos? E segundo, você já joga para a pessoa que ela não vai precisar gastar muito dinheiro, que geralmente é uma das principais aí objeções, né, que as pessoas têm quando se trata da estética, o valor que vai pagar. Então, já é o gancho também que vai causar essa curiosidade e que vai também causar, né, essa sensação de como assim, em 5 minutos, e além disso eu não vou gastar rios de dinheiro, eu quero entender agora como que essa pessoa vai me ensinar isso, ou vai me mostrar como é possível, ok? E aí, para casa, eu preciso e quero que você grave reels com problema, tá? Quero que você mostre o problema, traga a solução e traga também um CTA, que é a sua chamada para ação. Deixei isso tudo bem claro aqui para você. O seu gancho, você vai trazer esse problema ou com uma pergunta ou com uma afirmação impactante. De início, vamos usar essas duas formas aqui, tá? Ali no meio você vai trazer a solução e depois você vai trazer o CTA, que vai ser chamando essa pessoa para realizar uma ação, ou para comentar, ou para te chamar no seu direct, ok? E aqui eu trouxe uma sugestão de visual para o vídeo, tá? Isso é muito importante. Escolha um fundo limpo, um fundo clean, não precisa de um cenário maravilhoso. E eu preciso que quando você inicie o seu vídeo, ali no gancho, sua pergunta inicial, que tenha em texto, né, em legenda, um texto em destaque sobre essa dor, né, para você poder já colocar para a pessoa ali de cara qual que é essa dor que você está tentando trazer, que você está tentando buscar, né, nesse seu potencial cliente, que ele tenha, para que ele sinta vontade de continuar assistindo o seu vídeo e assistindo o seu conteúdo, tá? Então, se atente bem ao cenário, escolha uma parede lisa, um ambiente arrumado, organizado, nada de ambiente desarrumado, um ambiente sujo, bagunçado. Se às vezes você não tem o melhor cenário, escolha que seja simples, mas que esteja o máximo organizado possível e o mais clean possível atrás. Você não precisa de um cenário maravilhoso. Ah, Karen, mas eu não tenho iluminação. Não tem problema. Faça o seu vídeo de dia. Use a luz do dia. É uma das melhores luzes. Hoje eu estou conseguindo realizar os meus vídeos só à noite. Então eu tenho a minha iluminação aqui profissional e tudo mais. Ok, tenho microfone, tenho toda uma estrutura, mas antes não tinha. Então, provavelmente eu teria que fazer os meus vídeos de dia. Então, eu sempre escolhia uma luz natural da janela, da porta, enfim, e preocupava com esse vídeo, com esse fundo, né? Hoje nós temos aqui, geralmente, quem tem, por exemplo, iPhone, eu sei que tem modo cinema e ele desfoca atrás, então auxilia também para deixar esse cenário mais limpo, mais organizado. Isso é muito importante. As pessoas que estão no digital, que estão no Instagram, que estão consumindo conteúdo, elas são muito visuais. Então, independente do nicho que você atue, você precisa ter cuidado e se atentar ao visual, tá? Cata essa dica. Eu preciso que você mostre que você tem cuidado nos mínimos detalhes, que você é caprichosa, que você é caprichoso. Então, se atente a isso, porque isso influencia muito. Não quero ver cenário bagunçado. Você não precisa ter palácio ou o melhor escritório ou o melhor local, o melhor cenário, mas eu preciso que esteja no mínimo clean, liso, organizado. E a sua melhor luz. Se você não tem uma iluminação artificial boa, use a luz do dia, ok? E sempre faça a sua chamada, mas eu vou enfatizar para vocês
fazer a chamada para chamar no direct, para você poder trazer essa pessoa para sua base, para você poder trazer essa pessoa para o seu funil, ou então pedir para comentar ali, tá? Na sua publicação. Mas eu quero que vocês testem, tá? Essas duas formas, mas inicialmente eu acredito que pedir para chamar no direct vai ter mais conversão, tá? Os comentários eles funcionam, mas geralmente quando a gente tem uma audiência maior, aí vai causando aquele efeito manada também, sabe? Nós conseguimos alcançar mais pessoas, aí um comenta, o outro comenta, enfim. Mas é válido os dois testes, mas eu preciso que você de alguma forma capture essa pessoa aí para o seu funil, ok? Então essa foi a nossa aula do dia 3 do nosso desafio 7x e nos vemos na próxima aula.